Antes de iniciar a apresentação, mude a qualidade do vídeo para HD. Para isso, clique no ícone Detalhes localizado no canto inferior direito do player. Depois, selecione a opção 720p HD. Se uma parte do vídeo estiver com a imagem desfocada, é porque ela foi carregada em baixa resolução. Para corrigir este problema, recarregue a página novamente e repita o processo para colocar o vídeo em HD. Hoje eu vou falar sobre o módulo de contrato do AgoraOS, e eu queria chamar a atenção para uma questão que o módulo de contrato ele não serve para montar as questões legais, as cláusulas contratuais do ponto de vista jurídico. O módulo de contrato é um módulo de cobrança, serve para você cobrar de forma periódica, se você presta algum serviço periódico, mensal, trimestral, o seu cliente. E outro ponto importante a respeito do módulo de contrato é difícil encontrar um sistema que tenha a flexibilidade que o AgoraOS oferece, porque normalmente as empresas que precisam prestar algum tipo de manutenção, elas acabam recorrendo a um programador, a alguma empresa que faça esse sistema de cobrança para elas. E o módulo de contrato é de fato um grande diferencial do AgoraOS e por isso merece atenção. Então, para que ele serve? Ele serve para registrar franquias de consumo. Por exemplo, horas de trabalho, visitas realizadas, números de impressões, se você é uma empresa que faz aluguel de impressoras, outsourcing de impressão, que chama, né? Serve para você registrar informações técnicas. Por exemplo, se você é um provedor de internet que vende hospedagem de site, uma das informações técnicas que você iria anotar no contrato do cliente é o nome do domínio do cliente, ou seja, fulano.com.br. É uma informação técnica. Ainda dentro desse exemplo, o nome do plano que ele contratou com você, né? Aí no caso seria o plano bronze, prata, ouro, né? A outra questão do módulo de contrato é você conseguir cobrar pelas franquias. Então, por exemplo, a gente estava falando ali em cima de horas de trabalho. Vamos supor que você definiu que o seu cliente tem direito a 10 horas de trabalho com você e que por essas 10 horas você vai cobrar um valor determinado por mês. O que passar dessas 10 horas, você vai cobrar um excedente por um valor por hora, que também foi previamente combinado. Então é para isso que serve, cobrar pelas franquias e cobrar pelas unidades que excederem a franquia. Em complemento a isso, existe a questão de você cobrar pelo aluguel ou anotar a seção de equipamentos para o cliente. Então, por exemplo, no mesmo exemplo das empresas de outsourcing de impressão, elas cobram pelas impressões por página, mas elas também cobram pelo aluguel das impressoras em alguns casos. Ou então uma empresa que trabalha com sistemas de segurança eletrônica, CAD-TV, ela cobra tanto pelos serviços, pelas visitas técnicas, quanto pelas câmeras, pelos computadores, pelos dispositivos que ela precisa para fazer as filmagens dentro lá da empresa ou do prédio, enfim, que ela estiver atendendo. Então, em resumo, o módulo de contrato serve para controlar qualquer tipo de recorrência ou serviço continuado, seja de manutenção preventiva, seja algum tipo de assinatura, se você vende planos de hospedagem, se você vende planos de internet, planos de telefonia, revistas, software, ou seja, qualquer coisa para qualquer empresa. Como é que funciona? Primeiro a gente vai fazer um cadastro do cliente e depois criar um contrato para esse cliente. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como cria o contrato e tal, porque isso vai ser falado mais à frente. Dentro da primeira aba do contrato, você pode realizar os inventários dos equipamentos que o cliente tem, né? Uma vez que você está lá no cadastro de cliente, você pode colocar todos os equipamentos que aquele cliente tem contigo. Dentro do contrato, esses mesmos equipamentos aparecem no sistema. Então você pode dizer, por exemplo, que o teu cliente ele tem duas câmeras a um determinado valor e esse valor ele vai ser cobrado no contrato. Isso é para o caso do aluguel. Ou você pode dizer que ele tem duas câmeras com valor nenhum, que é o caso da cessão. Você instalou uma coisa lá, você já está cobrando pelo contrato de uma forma mais geral e você não está cobrando pelo equipamento. Ou seja, o equipamento foi cedido ao cliente sem qualquer valor. Se você não aluga nenhum equipamento, então essa parte não vai ser preenchida no teu caso. O outro ponto que é geral para as pessoas é a definição dos índices de contrato. Os índices do contrato são justamente as coisas que anotam a franquia. Então, para ficar mais claro, por exemplo, horas de programação, horas do designer,
horas de trabalho, visitas técnicas, páginas impressas em laser, páginas impressas em jato de tinta, número de minutos falados, se você é uma empresa de telefonia. Tudo isso são exemplos de índices numéricos, ou seja, coisas que dá para você contar. Você também pode ter índices do tipo textual. Por exemplo, se você é uma seguradora, você pode definir um índice que é carro reserva, o nome do índice, sim ou não. Ou seja, o cliente tem direito ou não a carro reserva e você vai lá marcar a resposta sim ou não, que o sistema já deixa pré-cadastrado no caso de um índice de seleção. Então, resumindo, a gente pode anotar as franquias, a gente pode anotar os valores das franquias e quanto que é o valor excedente para o caso do cara passar a franquia, e você pode anotar informações textuais dentro da aba de índices do contrato. Em seguida, você vai fazer o registro de eventos nesse contrato que você está trabalhando. Lembrando que os eventos eles só são em cima de índices numéricos. Ou seja, se você trabalha, por exemplo, vendendo horas de programação, então o índice horas é um índice numérico para você. Toda vez que você trabalhar no contrato daquele cliente, você tem que informar para o sistema quantas horas você gastou naquele trabalho, né? O sistema não tem como saber de antemão quanto é que foi gasto. Então você pode entrar com registro de eventos, por exemplo, no dia 1º do 2 eu gastei 2 horas instalando o Windows. No dia 3 eu gastei 4 horas configurando a rede. No dia 4 eu visitei o cliente para fazer um treinamento. Aqui eu já estou trabalhando em cima de outro índice, que é o índice de visitas. Não estou mais trabalhando em cima do índice de horas. Então, no final, quando a gente for apurar esse contrato, quer dizer, no final do mês, né, não no final do contrato, a gente vai ter um total de 6 horas trabalhadas. Então, se, por exemplo, o cliente tinha 10 horas de franquia, o cliente ainda está dentro da franquia, não vai ser cobrado nenhum valor de hora excedente. Essa apuração é feita através da aba extrato do contrato. Ou seja, extrato diz para o sistema estratificar tudo que o contrato do cliente consumiu e que ainda não foi cobrado. Ou seja, o sistema vai gerar um PDF, um documento, mostrando todas as horas que foram gastas, todas as visitas que foram feitas, todos os valores de franquia, de tudo que ainda não foi cobrado até o momento, né? Então, se você gerou um extrato anteriormente, ele só vai gerar um extrato com franquias, com eventos daquilo que ainda não foi cobrado. Em seguida, você pega o extrato, que o extrato ele vai ter uma quantidade de itens e os valores de cada item. Então, ele vai ter um valor de fato. Você transforma o extrato e inclui ele dentro de uma fatura. Lembrando que a fatura é um módulo externo, né? É um dos outros módulos do AgoraOS que está dentro da parte de financeiro. Dentro da fatura que você vai cobrar de fato o cliente do ponto de vista do dinheiro. Você vai emitir um boleto bancário para ele, você vai fazer uma cobrança direta no cartão de crédito. Você dentro da fatura pode receber com várias formas de pagamento, 2 cartões, cartão e boleto, dinheiro e boleto, enfim, dá para fazer qualquer jogada. A fatura é um documento de cobrança que você vai ver mais à frente nos manuais ou no próximo vídeo, que serve para você cobrar o cliente em qualquer módulo do AgoraOS, tá? E a fatura está relacionada ao financeiro. Então, no momento que você gerou o extrato, vamos supor que no extrato deu R$100. Você gerou um boleto através da fatura no valor de R$100, porque está tudo vinculado, está tudo integrado. Esses R$100 vão cair no contas a receber, que é um dinheiro que você precisa esperar o boleto compensar pelo banco. Agora que você já entendeu a filosofia do módulo de contrato, eu vou mostrar na prática como é que ele funciona, sem entrar em muitos detalhes de configuração, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai em atendimento, contratos, listar, porque eu já criei alguns contratos aqui. Eu vou dar aqui o exemplo de programação, exibir. Dentro desse contrato, na aba geral, eu tenho os status do contrato, que se é ele ativo, cancelado, em teste, fim dos testes, pendente ou suspenso, ou aguardando ativação. Esses status eles são do sistema, eles não podem ser alterados, porque eles fazem parte do controle de cobrança automática dos contratos, que é um módulo que pode ser contratado à parte, tá? Então aqui nesse contrato que eu chamei de exemplo programação, eu tenho a data de início, dia 1º de fevereiro, e a data de término, dia 1º de março. Ou seja, como eu havia falado no exemplo, o módulo de contrato serve para
controlar a cobrança. Então, se esse contrato tem validade de 1 ano, a data de término que eu vou colocar aqui não é a data de término do contrato do ponto de vista legal dele, do que foi combinado com o cliente, mas o fim do ciclo de cobrança. Então, se eu cobro mensalmente, a data de término vai ser dia 1º de março, um mês depois. Quando o cliente pagar, essa data de término ela tem que ser alterada para mais um mês, ou seja, você vai empurrar a janela de um mês para frente. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma cobrança trimestral, então a data de término do contrato vai ser ajustada para mais 3 meses. É isso que o faturamento automático de contrato, que é o módulo que é contratado à parte, faz para você automaticamente, mas não há nada impede que você não faça isso manualmente, se você não tem esse módulo contratado. Então, dentro da aba inventário, eu tenho os equipamentos todos que estão no cadastro do cliente. Esses equipamentos eles ficam disponíveis no cadastro do cliente, também ficam disponíveis nas ordens de serviço, nos tickets de suporte e estão aqui dentro do contrato. Então, dentro do contrato eu tenho esse equipamento notebook, eu coloquei a quantidade 2 e o valor de R$ 200 para cada item desse. Ele vai multiplicar e vai me dar R$ 400 do aluguel de 2 notebooks a R$ 200 cada um. Tá? Dentro da aba de índices, eu criei uma série de índices aqui no sistema já, ó, domínio, espaço em disco, hora de design, hora de programador, o índice hora já vem no sistema, é o único que você não pode apagar. Impressão a jato, impressão a laser, enfim, você que cria os índices do contrato. Nesse contrato daqui eu já adicionei um bloco de horas contratuais, que é essa linha pontilhada em volta, chamei de horas contratuais, e adicionei os índices hora design e hora programador. Aqui do lado tem uma letra pequenininha N, está dizendo que esses índices são numéricos, N é de numérico. Dentro desse hora designer eu coloquei o valor fixo, a franquia de horas é de 15 horas, ao preço de R$ 525. Cada hora que passar dessas 15 horas da franquia vai ser cobrado R$ 50 por hora. É isso que está querendo dizer aqui. Dentro do índice programador, hora programador, né, porque eu tenho valores de horas diferentes por atividade, por ele ser hora programador júnior, hora programador sênior e hora programador pleno, se eu preferir fazer dessa forma. Aí eu teria que criar mais 2 índices, né? Eu coloquei uma tabela fixa, o modo de faturamento, ou seja, no momento que eu coloco para um índice numérico tabela fixa, ele vai pedir uma tabela pré-cadastrada. Eu criei a tabela programador, que está aqui, é a única que existe, e nessa tabela eu coloquei faixas de valores. Até 1 hora, R$ 200, 2 horas de franquia, 300, 4 horas, 400 e 10 horas, 800. Ou seja, eu posso trabalhar tanto com valores personalizados para o contrato, ou posso trabalhar com tabelas de valores que facilitam o preenchimento por parte de um funcionário. O funcionário não precisa saber. Você pode também criar uma política de preços mais consistente para a sua empresa trabalhar com o mercado, né? Se você trabalhar com algum tipo de tabela. Então, se o cara contratou 1 hora, ele paga R$ 200. Vai ser R$ 200 por hora. Se ele contratou 2 horas contigo, ele está pagando R$ 300, R$ 150 por hora e assim por diante. Para cada hora que exceder essa franquia de 10 horas, ele vai cobrar R$ 60 por hora excedente do programador. É isso que está dito aqui. O módulo de contrato permite preços e eventos de até 3 casas decimais para atender os clientes que trabalham também com impressão, porque quem trabalha com impressão normalmente usa valores, por exemplo, 0,453, né, que é o preço de cada página. Enfim, dentro da aba de eventos, eu vou registrar tudo o que aconteceu no contrato no dia que aconteceu. Então, por exemplo, aqui eu já lancei no dia 3/2, hora design, mudança na cor de fundo do site da empresa, 2 horas. Hora de programador externo, correção de bugs no sistema da nota fiscal, desenvolvimento de relatório de estoque, levantamento de requisitos com a Cielo, arte de e-mail da campanha da L'Oréal Matrix. Então, todos esses eventos aqui, eles ainda não têm extrato vinculado, ou seja, quer dizer que eles ainda não foram cobrados, não foram apurados. Lembrando que essa aba de eventos, ela está disponível aqui dentro do contrato, mas ela também está disponível dentro dos tickets de suporte, dentro das ordens de serviço e dentro dos chamados técnicos. Então, se você cria uma ordem de serviço, por exemplo,
e relaciona essa ordem de serviço a um dos contratos do cliente, automaticamente essa ordem de serviço passa a ter todos os índices que aquele contrato tem, por exemplo, hora designer e hora programador. Então, por exemplo, eu vou registrar um evento aqui, eu clico em registrar evento, ele vai me dar todos os índices numéricos do contrato, sendo que o índice horas sempre vai estar disponível. Então eu vou colocar aqui hora designer, data de início, vou botar a data de hoje, data de término hoje e vou acrescentar uma hora, 4 horas da manhã. Fechar, ele calculou para mim uma hora. Você pode também escrever nessa anotação, por exemplo, 1 hora e 30 minutos. E aí ele atualizou aqui para 5 horas e 13, que é a data de início mais 1 hora e 30 minutos. E aí eu coloco a descrição. Modifiquei logomarca da empresa e dei salvar, ou seja, ele me pergunta se eu quero adicionar mais eventos, cancelei. No dia 4, às 3 horas e 43 da manhã, eu gastei 1 hora e meia, 1,5 hora, porque ele transforma para fração numérica a hora, modifiquei a logomarca da empresa, ou seja, agora eu já tenho uma série de extratos aqui, de eventos para contabilizar. Então eu vou aqui na aba de extratos do contrato, ou seja, chegou no final do mês, ou no final do período de cobrança. Vamos supor que o cliente ele vença todo dia 15. Então chegou lá no dia 14 ou no dia 15 mesmo, você vai gerar um extrato. Clicou na aba de extrato, vai dizer se a apuração do serviço é pré ou pós-pago. Isso não tem nenhuma modificação no sistema, é apenas uma anotação. O período que você está cobrando, se é um mês, se fosse 3 meses, você colocaria 3. No caso, se você colocar 3 meses, o sistema vai multiplicar os valores de franquia pela quantidade de períodos. Então, se você botou 3 e a franquia é 10, ele vai cobrar do cliente R$ 30, porque está cobrando 3 meses. No caso dos eventos, ele vai contabilizar os eventos dentro da franquia de uma maneira regular. Ele não vai multiplicar a franquia, por exemplo, se fosse de 10 horas, ele não vai transformar em 30 horas, se você botou período 3. Tá? Ele só vai multiplicar a cobrança. Então, se você quer contabilizar os eventos, sim ou não. Se você quer fazer um filtro de data inicial ou data final para esses eventos, eventualmente, se você deixar isso aqui em branco, na hora que você clicar em gerar extrato, o sistema vai gerar todos, vai contabilizar todos os eventos que ocorreram independente da data, todos os eventos que ainda não foram vinculados. Se você quer contabilizar o inventário, se você quer vincular as ordens de serviços, chamados e tickets, que é aquela história que eu falei, você pode abrir um ticket e dizer que aquele ticket é do contrato, ele vai aparecer aqui no extrato. Então beleza, eu vou clicar em gerar extrato. O sistema criou uma linha rosa aqui para mim dizendo, olha, o valor cobrado é de 1.755 sem nenhum desconto. Vou clicar aqui na folhinha de papel. Ele me dá a opção de PDF ou HTML. Eu vou abrir em HTML em primeiro lugar. Ele me abriu aqui a tela com o extrato. O cabeçalho da minha loja, com a minha logomarca que pode ser modificada. O cabeçalho com os dados do cliente. O período que foi cobrado, um período. O valor e o valor total. Horas contratuais, ele criou o meu bloco de índices aqui. Então, faixa 10, ou seja, a minha hora de programador, a minha franquia é de 10 horas. O valor da franquia é de R$800. O valor que excedeu a franquia, R$30. Sendo que o total é o somatório, 830. A hora de design, eu tenho uma franquia customizada, lembrando que aqui eu usei tabela e aqui eu usei um valor fixo. Eu tenho uma franquia de 15 horas. O valor da minha franquia de 15 horas é R$525, não houve nenhum excedente, portanto o total é 525. O equipamento do inventário do cliente, eu coloquei 2 equipamentos notebook ao valor de R$200 e o total deu 400. Aqui embaixo ele abre o detalhamento de serviço. Se eu tivesse feito ordens de serviço, tickets, chamados técnicos, eles também apareceriam aqui. Mas no caso não aconteceram. Então aqui aparece o detalhamento de todos os eventos, separados pelo índice. Então, hora designer e hora programador. Aqui ele me dá o número do item, a data e a hora que ocorreu, conforme eu informei, a descrição que eu informei e a quantidade. Por exemplo, mudança de cor de fundo no site da empresa, 2 horas, valor 00, porque está dentro da franquia. Arte no e-mail da campanha da L'Oréal, 3 horas 00 dentro da franquia. Ou seja, no final das contas, ele me deu que dentro da hora designer eu gastei 6 horas e meia, 6 horas e 30 minutos. Ou seja, está dentro da minha franquia de 15 horas que eu determinei lá.
Dentro da minha hora de programador, eu gastei mais horas do que a minha franquia permite. Ou seja, eu gastei 3 horas e meia num dia, 5 horas no outro e 2 horas no outro. O total disso são 10 horas e meia. A minha franquia, se vocês lembrarem, era de 10 horas. Ou seja, 10 horas são dentro da franquia e meia hora está fora da franquia. Se a gente voltar lá na tabela de índices, né, voltei aqui no contrato, nos índices, vocês vão ver que o preço por hora de programador excedente é R$ 60. Se eu gastei 30 minutos excedente, o sistema vai calcular a metade de uma hora, que é R$ 30. Né? Uma hora cheia é R$ 60, logo, aqui no meu extrato, voltando aqui, metade de uma hora, R$ 30. Somou os R$ 30 no valor excedente da franquia, me deu o total, somou os equipamentos. Então eu tive R$ 1.355 dos valores relativos ao meu bloco de eventos, de índices, mais R$ 400 relativos ao aluguel de 2 notebooks. No final das contas, deu R$ 1.755. Tá? Então eu vou fechar esse extrato, ou seja, o extrato ele mostra para o cliente tudo que foi consumido de uma forma muito profissional. É uma excelente apresentação. A gente está acostumado a receber da empresa de telefonia, da empresa de energia elétrica, da empresa de gás, extratos similares a esses. Mas para as empresas de pequeno porte, para os indivíduos que trabalham sozinhos, né, como autônomo ou como microempreendedor individual, normalmente não existe um sistema que você consiga dar esse nível de apresentação para o seu cliente. E o AgoraOS permite que você faça isso. Você pode inclusive pegar e gerar um PDF desse extrato e mandar para o seu cliente o PDF por e-mail, por dentro do sistema mesmo, de uma forma muito profissional. Né? Então eu vou fechar essa janela da impressão. Agora que eu já tenho esse extrato gerado aqui, que eu abri a impressão para vocês verem, eu posso clicar no ícone caixa registradora, que é o ícone de gerar fatura. Ou seja, eu vou faturar o contrato. Clique aqui em gerar fatura, ele vai me abrir uma fatura em uma nova tela do navegador. Está aqui. Tá? A fatura está em digitação, status, eu vou mudar aqui para aguardando pagamento, que o cliente ainda vai pagar. Vou salvar a fatura. Dentro da fatura, ele relacionou o extrato, está aqui, valor total a cobrar, 1.755, que é o valor do extrato. Lembrando que o módulo de fatura, já adiantando aqui, é um módulo que está dentro do financeiro, não está dentro do módulo de contrato. O módulo de fatura serve para cobrar qualquer coisa do AgoraOS, seja uma cobrança avulsa, ou seja uma ordem de serviço, ou uma venda, ou um contrato. Dentro aqui da aba financeiro da fatura, eu tenho relacionado, olha, total a faturar, um item só, contrato extrato número 8, que foi aquele extrato que eu gerei ainda há pouco, R$ 1.755. Eu vou escolher a forma de pagamento, pode ser dinheiro, cheque, transferência, boleto, cartão. Se você tiver assinado a integração com cartão de crédito ou a integração com boleto bancário, que são pacotes comprados à parte no AgoraOS, se você tiver contratado eles, você vai poder gerar um boleto bancário. Então, por exemplo, todos os planos do AgoraOS permitem que você emita até 5 boletos por mês sem qualquer custo. Eu clicar em boleto bancário, selecionar as opções do financeiro, que são centro de custo e tal, para classificar a entrada. O total, eu vou cobrar tudo, 1.755. A forma de pagamento, se for boleto externo, é um boleto que foi gerado fora do sistema AgoraOS. No momento que você assina o módulo de boletos e você configura um boleto de um banco qualquer, que você tenha conta corrente, né, dentro das opções que a gente dá, ele passa a aparecer aqui. Eu coloquei boleto Itaú. Vai selecionar minha carteira de cobrança, Itaú Teste Ramiro, agência 1964 e a conta corrente 07414. Colocar a data de vencimento do boleto, 5 dias para frente, eu posso colocar hoje, cliquei em 5 dias ou eu posso alterar manualmente a data aqui. Coloquei daqui a 5 dias e vou clicar em gerar boleto. Ele vai abrir uma tela nova para mim, olha, já com boleto gerado, com o nome da minha empresa aqui, para o cliente Ramiro Cavalcante, cobrando os 1.755 do extrato que foi gerado lá para aquele contrato. Bom, agora eu voltei para a tela inicial do sistema e eu vou mostrar um outro contrato que ele tem algumas configurações um pouco mais avançadas e eu não vou chegar na parte de estratificar esse contrato e tal, porque vai ficar muita coisa.
de gerar fatura. Mas, por exemplo, eu posso chegar aqui em atendimentos, contratos, listar. Aí eu vou abrir o exemplo provedor. Vou direto para a aba índices do contrato. E aqui eu fiz uma configuração mais avançada. Eu criei um bloco de índices chamado geral, que é essa linha pontilhada aqui. E criei um bloco de índices chamado opcionais, que é essa outra linha pontilhada aqui. Eu posso criar quantos blocos de índices eu quiser para o contrato. Dentro desse bloco geral, eu criei o índice plano, domínio, transferência mensal e espaço em disco. Sendo que o índice plano e domínio, eles são índices do tipo texto. Tem a letra T pequenininha aqui do lado, não sei se dá para ver. E dentro desses dois índices tem a letra N, que é um índice numérico. Ou seja, esses dois índices eles não podem ser contados como eventos. Esses dois índices daqui, transferência mensal e espaço em disco, podem. Como eles são de índices de texto, eu coloquei aqui. A minha franquia, na verdade, não é uma franquia contável, é uma descrição. Pode ser franquia ou descrição. Então, o nome do plano, plano prata. O nome do domínio do cliente, meucliente.com.br. O valor que esse plano prata é cobrado, R$ 19,90 por mês, sendo que eu dei um desconto de 25% até o dia 4/4. Ou seja, qual foi o meu apelo de vendas para esse cliente? Eu falei, você vai entrar no meu sistema para o plano prata pagando R$ 19,90 por mês e nos 2 primeiros meses, já que hoje é dia 4/2, nos 2 primeiros meses do teu contrato você vai ter 25% de desconto no valor do plano. Ou seja, você pode criar uma política de incentivo de vendas e divulgar isso na internet, divulgar por e-mail ou por telefone para os seus clientes e deixar que o sistema suspenda o desconto no momento certo. Você não precisa se lembrar de ir lá no contrato do cliente e desfazer o desconto, tá? Então, dentro da transferência mensal, eu coloquei em gigabyte uma franquia de 100 GB e em espaço em disco, que eu determinei que é megabyte, 1000 megabytes de franquia, sendo que eu não cobrei nenhum valor por essas franquias. Por quê? Porque elas estão dentro do meu plano prata. O meu plano prata de R$19,90 dá direito ao cliente ter 100 GB de transferência e 1000 megas de espaço, a valor nenhum. Porém, se ele ultrapassar essas franquias, ele paga R$50 por cada gigabyte consumido além da franquia e ele paga R$10 por cada mega consumido além do espaço em disco de 1000 megas que ele já tem. Mais abaixo no bloco opcionais, eu tenho o índice do suporte telefônico. Eu criei um modo de faturamento fixo para ele, não foi uma tabela de valor, e não pode ser, ele não me dá essa opção porque não é um índice numérico. Esse é um índice do tipo S, ou seja, índice seleção. Quando eu crio um índice do tipo seleção, ele me obriga a criar as respostas para os índices. Então eu criei a resposta não e sim, ou seja, o cliente tem suporte telefônico? Sim. Qual o valor desse suporte telefônico? R$80 por mês, está definido aqui no valor do índice. Sendo que todos esses índices que eu criei, suporte telefônico, espaço em disco, transferência, todos os índices que estão aqui, eles ficam disponíveis para todos os contratos. Você não tem que criar os índices várias vezes. Você cria o índice uma vez só e você usa ele em todos os contratos que ele se aplicar. A outra coisa legal é que você pode pegar esse contrato e criar um modelo de contrato. Então, por exemplo, se você é um provedor de hospedagem e o plano prata, ele sempre custa R$19,90 por mês, tem 100 GB de transferência mensal e 1000 MB de espaço, então ele é um plano padronizado. Você pode criar um modelo para ele. Todo cliente que entrar no plano prata, você já manda criar o contrato para aquele cliente em cima do modelo de contrato do plano prata. E aí você não vai ter que criar os índices no contrato de novo e preencher toda a informação. Se eu for aqui em extrato do contrato, eu vou gerar um extrato. Vou abrir ele para impressão aqui rapidinho. Vou abrir dessa vez em PDF. Ele gerou aqui o extrato em PDF. Então ele me abriu o extrato em PDF. Dentro aqui do extrato ele já me faz os bookmarks, né, com o bloco geral, o bloco de índice geral e o bloco de índice opcionais, que eu chamei de opcionais. Então eu tenho aqui o cabeçalho da empresa, o cabeçalho do cliente, o valor total cobrado pelo contrato,
né? Então, ó, o plano prata, o domínio, meucliente.com.br, a transferência mensal, a franquia dele de 100, o espaço em disco, a franquia de 1000. Qual é o valor de franquia do plano? R$19,90 por mês, R$4,97 de desconto, que foram os 25% de desconto que ele ainda tem. A transferência mensal, ele consumiu R$1.250 além da franquia. Isso tudo está somado aqui. Se você chegar aqui embaixo no detalhamento de serviço, o sistema vai te mostrar, olha, o tráfego diário, ele consumiu 125 GB de tráfego, dos quais 100 estão dentro da franquia e 25 estão fora da franquia ao preço de R$50 cada. 25 vezes 50, só para confirmar aqui, ó, 25 vezes 50, R$1.250. Então, você pode gerar um PDF, mandar esse PDF para o seu cliente, cobrar, junto com esse PDF do extrato vai o PDF, vai o link do boleto, e você tem um sistema de cobrança extremamente profissional para a sua empresa.